Eleições 2014. Na edição de hoje do Informe Região, você confere os detalhes do domingo que levou milhões de brasileiros às urnas. Dilma Rousseff e Aécio Neves vão para o segundo turno. Raimundo Colombo se reelege e Dário Berger ganha vaga no Senado. E mais, os deputados estaduais e federais eleitos por Santa Catarina. A greve continua. Bancários não aceitam proposta realizada pela classe patronal e a greve continua nos bancos. No esporte, os detalhes da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E, claro, os gols da vitória do Tigre, que no sábado bateu o Atlético Mineiro no Heriberto Wilson. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 6 de outubro de 2014. Para você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma, boa noite. Ontem, o domingo foi especial para os brasileiros. Em todo o país, milhões de eleitores compareceram às zonas eleitorais na esperança de construir uma nação mais justa. Em Criciúma, o processo eleitoral foi tranquilo. O domingo amanheceu com as ruas cobertas de santinhos de vários candidatos em frente aos colégios eleitorais. Além da poluição, a atitude vem daqueles que deveriam dar o exemplo. É complicado quando se trabalha o exemplo que eles estão dando, né, aos pais que chegam aqui para votar, os alunos que vão ver, né, toda essa sujeira, essa poluição, a questão de papel sendo, né, utilizado de maneira tão errada, né? Segunda-feira, quando os alunos chegam, a gente vai trabalhar essa questão, né, desse momento ser o político e não ter o exemplo, a atitude deles tão, né, que é tão falada, que poderia ser mais correta, né? E acredito que não tenha resultado positivo nenhum para eles na eleição, né? Eu acho que muito pelo contrário. Quando junta o santinho do candidato e vê a foto dele ali jogada no chão, acho que não traz nada de positivo, muito pelo contrário, bem negativo. No município de Criciúma, as eleições 2014 foi mais calma dos últimos anos, segundo o 9º Batalhão. O principal ponto para essa tranquilidade deve-se às eleições serem em nível estadual e nacional. A mais tranquila de todas as eleições que eu participei. Eu tive a oportunidade de participar de 16 eleições na Polícia Militar, essa é a 16ª. E foi a mais tranquila, sem dúvida alguma, de todas que eu participei. Tivemos muitas chamadas, é normal, as denúncias são constantes, principalmente de cabos eleitorais contra outros cabos eleitorais, partidos contra partidos, candidatos contra candidatos. Então, o tempo todo, isso é um jogo e eles ficam tentando jogar, né? E aí, na medida em que nós estamos arbitrando essa situação, a gente vai atendendo a todas as solicitações, até porque o fato de nós atendermos a solicitação e irmos no local, mesmo que a gente não flagre qualquer situação criminosa, mas a gente começa a reduzir a vontade de delinquir dentro de que a prática do delito eleitoral acabe acontecendo naquele local. Então a ideia é essa, é atender a todas as situações, mesmo que não haja uma situação de flagrância. Nenhum flagrante de crime eleitoral foi pego durante todo o período de votação, o que deixou a situação ainda mais tranquila na cidade. A eleição transcorreu de forma muito tranquila, muito calma, dentro da expectativa da justiça eleitoral. Entendemos que a eleição, por ser uma eleição de nível estadual e federal, ela é menos acirrada. Isso contribuiu também para que a eleição fosse muito tranquila durante todo o dia de hoje. Durante toda a eleição, nossas equipes ficaram acompanhando de perto o momento do voto, já que votar é um ato de cidadania. Mas nem todo mundo faz questão de exercer o papel fundamental do cidadão. Não tenho certeza, porque todos são iguais, então a gente vota o que vai dar, porque não adianta votar num e no outro, se vota num e no outro não dá certo, então a gente vai votar naquele que... Tudo igual, vão ficar tudo igual, a mesma coisa, não adianta escolher um nem outro. Mas outros acreditam que através da simples atitude de votar consciente e escolher os melhores candidatos, podem fazer a diferença no país. Eu quero exercer a cidadania e todos deveriam fazer isso. Escolher o candidato e a pessoa certa, né? Fazer bem para o nosso país. Hoje eu venho aqui
para votar é para decidir meu futuro. Na verdade, nem os meus, né? Meus filhos que estão vindo, que na verdade são crianças ainda, então toda criança é o futuro da nação, como diz aquele velho ditado, né? Então, hoje eu venho aqui em prol deles, né? Para decidir o futuro deles. Eu, antes de vir aqui, eu analisei todas as propostas, né? Os discursos, os debates que tiveram, todos eles eu analisei, desde presidente, desde governador, desde toda... Eu analisei todos eles. Então, hoje eu venho aqui não por obrigação, mas para decidir o futuro dos meus filhos, né? Bom, e depois das sessões eleitorais fechadas, as atenções voltaram para a contagem dos votos. Por volta das 9 da noite, a apuração final definiu os números das eleições 2014. Na disputa para presidente, a atual presidente e candidata à reeleição pelo PT, Dilma Rousseff, ficou com 41% dos votos. Aécio Neves, do PSDB, ficou com 34% dos votos. Marina Silva, do PSB, obteve 21%. Luciana Genro, do PSOL, chegou à casa dos 2%. Pastor Everaldo, 1%. Os demais candidatos atingiram 1%. Em Santa Catarina, o atual governador do estado e candidato à reeleição pelo PSD, Raimundo Colombo, se reelegeu sem a necessidade do segundo turno, com 51% dos votos. Paulo Bauer, do PSDB, ficou com 30% dos votos. Cláudio Vinhati, do PT, conquistou 16% dos votos. Afrânio Bopré somou 2%. Janaína Deitos, do PPL, conquistou 1%. Os demais candidatos também somaram 1%. No Senado, os catarinenses elegeram Dário Berger, do PMDB, com 43% dos votos. Paulo Borhausen, do PSB, ficou com 38%. Milton Mendes, do PT, ficou com 14%. Sargento Soares, do PSOL, ficou com 3%. Os demais candidatos ficaram com aproximadamente 1% dos votos. Bom, e não foram só os cargos de presidente, governador e senador que estavam em jogo. Os brasileiros também escolheram seus representantes nas assembleias dos estados e na Câmara Federal. Em Santa Catarina, os deputados estaduais eleitos foram estes: Gelson Merizio, José Ney Ascari, Ismael dos Santos, Milton Robos, Valdir Cobaltini, Aldo Schneider, Jean Loureiro, Jean Kuhlmann, Denadal, Darcy de Matos, Serafim Venzon, Zé Milton, Tiodini, Marcos Vieira, Ada De Luca, Luciane Carminati, Parisotto, Kennedy Nunes, Leonel Pavan, Titon, Doutor Vicente, Silvio Drevic, Antônio Aguiar, Moacir Sopelsa, Neodi Sareta, Ana Paula, Maurício Skudlark, Gabriel Ribeiro, Dona Dirce, João Amin, Padre Pedro, Dirceu Dresch, Valmir Comim, Ricardo Guide, Mário Marcondes, Rodrigo Minotto, Natalino Lazari, Patrício Destro, Valduga e Cleiton Salvaro. Bom, e já para a Câmara Federal, os catarinenses escolheram os seguintes deputados: Esperidião Amin, João Rodrigues, Mauro Mariani, Jorginho Melo, Peninha, Pedro Xai, Marco Tebaldi, João Paulo Kleinubing, Jorge Boeira, Valdir Colato, Décio Lima, César Souza, Celso Maldaner, Ronaldo Benedetti, Carmen Zanotto e Geovânia de Sá. A seguir, a greve continua. Bancários não aceitam proposta realizada pela classe patronal e os bancos continuarão fechados. Ensinar princípios bíblicos aos pequeninos nunca foi algo fácil, mas a Graça Filmes dá uma mãozinha a você. Coleção Herme e Amigos, sempre com uma mensagem especial para o seu filho. DVD Herme e Amigos. Busby, o zangão desobediente, uma mensagem sobre obediência. Busby é um zangão desobediente, que apesar de ter sido expulso de sua colmeia e agora estará solta, aprontando com Herme e seus amigos, aprenderá uma importante lição por não seguir as regras do Jardim Dourado. Herme e Amigos, uma coleção maravilhosa que ensinará ao seu filho como é bom amar a Deus.
sua família merece o melhor. Ligue agora mesmo para os telefones 0 Operadora 21 2141 5100 ou 0300 210 5100 e adquira a sua coleção. Deus abençoe esse dia do nosso casamento e que essa... O amor não tem data certa para acontecer. São bônus que a gente tem e declarei na flor da emoção. Cantei, sei que um dia vais voltar naquele sorriso. CD Românticos, a trilha sonora dos apaixonados. À venda nas melhores lojas do país. A Graça Music apresenta uma coletânea de verdadeiros sucessos. Fabiano Mota, com o CD Voz do Espírito. A voz do Espírito está chamando. Já à venda nas melhores lojas do país. Como ser curado? O que fazer quando os sintomas voltam? Como resistir ao diabo? Por que a fé é tão importante? Encontre as respostas para essas e outras perguntas em Como Conservar a Sua Cura, de Kenneth Hagin. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. À venda nas melhores lojas e pelos telefones 21 2141 5100 ou 0300 210 5100. Lançamento Graça Editorial. E voltamos a falar sobre as eleições. Os eleitores que não votaram ontem ainda têm oportunidade de se justificar perante a Justiça Eleitoral. O eleitor que não votou e não justificou o voto vai ter um prazo para justificar a ausência. O prazo para preencher o requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição e entregar no cartório eleitoral ou enviar pelo correio para o juiz da sua zona eleitoral será de 60 dias contados desde ontem. No requerimento, o eleitor deve declarar o motivo do não comparecimento, como uma viagem ou problemas de saúde, e deve anexar ainda documentos que comprovem a impossibilidade do exercício do voto, bilhete de passagem, atestado médico. O requerimento vai ser analisado pelo juiz eleitoral, podendo ser aceito ou não. Cabe ao eleitor contatar a zona eleitoral em que estiver inscrito para conhecer a decisão. Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, o eleitor não poderá, por exemplo, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, obter passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e, por fim, o eleitor que por 3 turnos consecutivos não votar e nem justificar ou pagar a multa correspondente terá o título eleitoral cancelado. Bom, e a indefinição entre bancários e banqueiros continua, hein? Durante o final de semana, os trabalhadores não aceitaram as propostas realizadas pela classe patronal. Sendo assim, a greve continua. A categoria, após 4 dias de greve nacional, aceitou a proposta dos banqueiros e retornaram às atividades internas na tarde de hoje, retomando o atendimento externo a partir de amanhã. Apenas os colaboradores do Banco da Caixa Econômica não vão retornar aos trabalhos, mantendo-se em greve devido a alguns benefícios que os trabalhadores que entraram na empresa depois de 98 não recebem. Nós temos 3 votações. A primeira votação relativa à proposta do Sindicato Nacional dos Bancos, da FENABAN, que foi aprovada aí por uma esmagadora maioria. A segunda votação da proposta do Banco do Brasil também foi aprovada por esmagadora maioria. E a proposta da Caixa, que existe uma reivindicação dos funcionários que entraram na Caixa pós-98, que não tem direito a 2 cláusulas importantes, que é o adicional por tempo de serviço, que é 1% de aumento salarial ao ano, e a licença-prêmio, que também é 18 dias a cada 5 anos, que são 2 cláusulas importantes que esses trabalhadores não têm o direito. E eles estão buscando isso já faz tempo e decidiram continuar a greve porque a proposta que a Caixa apresentou em nenhum momento toca nesse assunto. Com a mobilização, as principais reivindicações da categoria foram atendidas.
As principais conquistas são o aumento real acima da inflação, aumento acima da inflação, chegando até a 5% no caso do Vale Refeição, 2,5% acima da inflação no piso e 2,2% no geral. E também a questão do combate às metas abusivas, que nós conseguimos incluir na nossa convenção coletiva uma cláusula que coíbe os bancos de cobrarem de forma assediadora ou de forma agressiva o cumprimento das metas dos seus funcionários. A greve vai continuar na Caixa Econômica Federal por tempo indeterminado. A categoria deve realizar uma nova assembleia amanhã para avaliar o movimento de greve. Nós podemos trabalhar por tempo indeterminado, mas amanhã à tarde nós vamos ter uma assembleia de avaliação do quadro nacional. Se a maioria a nível nacional aprovou a proposta da Caixa, com certeza os trabalhadores aqui acabarão voltando ao trabalho no dia seguinte, na quarta. Agora, se a maioria nacional rejeitou a proposta, eu entendo que os trabalhadores vão acompanhar esse movimento nacional. Só uma retificação. Houve uma pequena confusão. A greve continua somente na Caixa Econômica Federal e não em todas as agências, como eu havia anunciado antes da reportagem. Perdoem a minha falha. E a Feira do Livro de Criciúma continua movimentando a Praça Nereu Ramos. Vamos acompanhar na reportagem. A nona edição da Feira do Livro de Criciúma segue durante toda esta semana. Considerada a segunda maior do estado e a primeira em vendas, a feira ainda tem muitas atrações culturais até o encerramento, que acontece no dia 11 de outubro, nesse próximo sábado. A programação cultural é extensa e acontece paralelamente com a feira, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 8 horas da noite e no sábado, das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde. 25 mil títulos foram disponibilizados para a feira, que já apresentam bons números de comercialização. O evento é uma organização da Fundação Cultural de Criciúma, em parceria com a Secretaria de Educação e o SESC. A seguir, Tigre atropelou o Galo e se mantém vivo na briga pela permanência na Série A. Eu sou a Gabi Oikawa e tenho uma notícia exclusiva para você. Promoção 24 horas. Todo dia tem uma promoção nova com até 70% de desconto para você. Só aqui no Shopping do Povo, no seu lar, você encontra os melhores preços e os melhores produtos para abençoar a sua vida. Acesse agora spovo.com.br. Tem um super desconto te esperando. I went to church on Christmas and Easter. That gift was a sense of humor that only I was given, and you weren't. I was broke, my career crept to a halt. I wrote my first joke at 6 years old and had it ripped off a week later. Welcome to show business. There's mud and snakes and falling branches. I remember saying, God, if you don't want me to go through this divorce, give me some sort of sign. You said you were leaving, took me by surprise. You said you were leaving, I thought it was a lie. Now the teardrops are falling all down my life. When you don't know where God is, God says, you are the way. I'm just waiting for you to come home. Filhinho, liga a TV que a mamãe vai preparar um lanchinho pra você, tá bom? Tá bom, mamãe. Olha só aqui na tela, sangue pra todo lado. Olha o corpo estendido no chão. É crime. Cala sua boca! Não perca tempo, bonitão. Ligue agora pra mim, vai. Nós estamos aguardando. Meu filho, meu Deus do céu, o que você tá assistindo? Ué, mamãe, a senhora pediu pra eu ligar a televisão? Com a Nossa TV, sua família está segura. A única com canais selecionados pelo missionário R.R. Soares. Tudo isso com som e imagem digital. Você já imaginou a palavra de Deus 24 horas na sua casa? Só com a Nossa TV, você acompanha tudo o que acontece na Igreja da Graça de Deus pelo canal IIGD. Assine já a Nossa TV 21
3265-5000 ou 11-2126-5888. Nossa TV, o melhor da TV por assinatura para a sua família. Bom, e agora é hora de falarmos de futebol. No sábado foi finalizada a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Figueirense, um dos representantes de Santa Catarina, foi até Goiânia e não se deu muito bem, não. O Figueirense foi até Goiânia encarar o Goiás e se deu mal. O gol da vitória do Esmeraldino Goiano foi anotado por Ramon e ficou nisso. Goiás 1, Figueirense 0. Lembrando que a Chapecoense abriu a 26ª rodada na quinta-feira. O Índio perdeu para o Palmeiras por 4-2. A partida foi no Pacaembu, em São Paulo. Rapaz, e o Tigre, hein? Diante de um poderoso Clube Atlético Mineiro, o Carvoeiro se superou e conquistou uma soberana vitória. O Criciúma voltou a vencer no campeonato. A vítima foi o Atlético Mineiro. O primeiro gol do Tigre foi anotado pelo estreante Rafael Pereira de cabeça. Criciúma 1-0. O empate do Galo veio com Carlos, que recebeu na área e chutou por baixo do goleiro Bruno. Tudo igual, 1-1. Logo na sequência, Kleber Santana fez excelente jogada e deixou Souza na cara do gol. O centroavante Carvoeiro não perdoou e mandou para o fundo das redes. Criciúma 2-1. No segundo tempo, contra-ataque do Tigrão. Bruno Lopes tocou por cima do goleirão Vitor e Souza só teve o trabalho de mandar para o gol vazio. Final, Criciúma 3, Atlético Mineiro 1. Então, depois de conferirmos os gols da vitória do Tigre, é hora de conferirmos os resultados da 26ª rodada. A 26ª rodada iniciou na quinta-feira com Palmeiras 4, Chapecoense 2. No sábado, o Flamengo perdeu para o Santos, 0-1. Fluminense e Bahia empataram em 1-1. O Coritiba bateu o Atlético Paranaense por 1-0. O Vitória venceu o Botafogo por 2-1. Em Porto Alegre, o Grêmio foi derrotado por 1-0 para o São Paulo. O Corinthians bateu o Sport por 3-0. O Cruzeiro venceu o Inter por 2-1. O Criciúma ganhou do Atlético Mineiro 3-1. E o Goiás derrotou o Figueirense por 1-0. A 27ª rodada inicia na quarta-feira no Maracanã, Botafogo e Palmeiras. No Morumbi tem São Paulo e Atlético Paranaense. Em Curitiba, Coritiba e Criciúma. Em Salvador, Vitória e Goiás. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Corinthians. Em Porto Alegre tem Grêmio e Sport. E em Floripa, o Figueirense recebe o Flamengo. Na quinta, mais 3 jogos complementam a rodada. No Rio, Fluminense e Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, Santos e Bahia. E em Chapecó, Chapecoense e Internacional. Bom, e após a finalização da rodada, a classificação do campeonato ficou assim. O Cruzeiro continua navegando em águas tranquilas. A Raposa agora soma 56 pontos, 9 a mais que o segundo colocado, o Internacional, que tem 47. O São Paulo tem 46 e é o terceiro. O Atlético Mineiro figura na 4ª posição e soma 43 pontos. Grêmio e Corinthians também têm 43 pontos. Porém, o Tricolor dos Pampas é o 5º e o Timão o 6º. O Fluminense é o 7º colocado e tem 41 pontos. O Santos fechou a rodada em 8º e tem 39. O Sport Recife é o 9º e tem 36. O Goiás o 10º e tem 33 pontos. O Figueirense é o 11º e soma 32 pontos. A Chapecoense está na 16ª posição com 28. O Criciúma é o 18º. O Carvoeiro, com a vitória de sábado, chegou aos 27 pontos. Legal, e com as informações do esporte, nós encerramos o Informe Região de hoje, que voltará amanhã, às 7 horas, se Deus assim permitir. Boa noite.